Simbora para mais uma receitinha aqui no canal. Hoje vocês vão aprender a fazer essa torta deliciosa. Primeiro vocês vão pegar 2 ovos, vão conferir aí para ver se estão bons e já vai colocar diretamente no liquidificador. Essa é uma técnica que eu aprendi a conferir os ovos na lâmpada, que é bem mais prático do que você colocar diretamente na receita e acabar perdendo a receita. Aí você vai pegar uma xícara, adicionar aí o óleo, mais ou menos um dedinho, 1/3 de xícara de óleo. E aí você vai adicionar lá junto com os ovos, junto no liquidificador. Enquanto isso, eu coloquei uma aguinha para esquentar, tá? Na mesma xícara do óleo, você vai acrescentar aí o açúcar. Vai colocar meia xícara de açúcar e já pode adicionar diretamente no liquidificador também. Não precisa ter medo quanto à quantidade. E essa quantidade que eu tô colocando aí, você pode colocar um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos, tá? Não precisa ter medo na hora de cozinhar. Quando eu comecei, eu tinha medo também, mas com o tempo a gente vai aprendendo. E aí eu acrescentei a água que estava esquentando. Isso aí é água morna, viu, gente? Não pode ser muito quente nem muito fria, tem que ser água morna. E aí já pode bater essa misturinha todinha aí no liquidificador por mais ou menos uns 3 a 4 minutos. Eu gosto de colocar o liquidificador em velocidade máxima, porque aí ele vai bater bem batido e a receita não vai ficar com aquele cheiro forte de ovo. Agora eu peguei uma vasilha e coloquei mais ou menos 1/3 de farinha de trigo, tá? Não coloquei metade da farinha não, coloquei apenas 1/3, não precisa ser muito, tá? Para essa receita aí. E aí agora eu vou acrescentar metade do pacotinho de queijo parmesão ralado, aqueles pacotinhos que vende no supermercado. Vocês podem comprar sem medo de errar, não precisa ter uma marca específica, vocês vão comprar aquele que você já é acostumado a utilizar na sua casa. E aí você vai misturar esse queijo parmesão ralado junto com a farinha de trigo. E agora vocês vão acrescentar 2 pitadas de sal. Aí eu já tinha acrescentado uma pitada e agora acrescentei outra. E vai mexer tudo nessa farinha aí. Enquanto isso, a misturinha que eu deixei batendo, tá vendo? Olha aí. A mistura já está uniforme, agora eu vou acrescentar o fermento biológico seco, um pacotinho. E aí vou deixar batendo por mais ou menos 1 minutinho, só para fazer a mistura mesmo, não vou deixar batendo muito e já vou desligar. Tá prontinho a nossa mistura líquida. Agora eu vou acrescentar esse líquido na nossa farinha, na outra mistura da farinha. E aí eu vou misturando aos poucos. Divido mais ou menos em 3 etapas. Esse líquido aí não vai ficar muito aguado, vocês vão ver, é a quantidade certinha. E aí eu vou acrescentando aos poucos esse líquido e vou mexendo, mexendo sempre. Lembre que para fazer um pão, você precisa mexer bastante, tá? Quanto mais você mexe, mais desenvolve o glúten da farinha, mais ela cresce. E aí agora, no final, eu acrescentei meia xícara de farinha de trigo. Por quê? Que é para dar o ponto, tá? Esse daí eu deixo sempre por último, eu coloco um pouquinho de farinha, como se fosse para polvilhar. Aí eu acrescentei e já tá pronta a nossa mistura. Agora, numa forma untada com margarina, eu vou acrescentar essa mistura, vou colocar ela aí dentro. Ela vai ficar mais ou menos com um dedo de grossura. Ela não vai ficar muito grossa, tá vendo? Só forrou o fundo da forma, mas não se preocupe porque ela vai desenvolver. Observem que eu espalhei direitinho por toda a forma, tá vendo? Não se preocupe quando vocês fizerem aí. Agora vai ser a parte do recheio. Eu peguei aí a sardinha, né? Abri 2 latinhas de sardinha. Gente, eu não sei vocês, mas quando eu compro sardinha, nossa, eu já imagino na hora de abrir, porque eu tenho muita dificuldade. Olha isso. Mas enfim, deu certo, né? E aí eu coloquei na vasilhinha 2 latinhas de sardinha. Geralmente eu uso
a molho de tomate, mas como eu não encontrei, aí foi essa mesmo. Aproveitando, já pedi, se você não curtiu ainda nossa página, já curte, já deixa seu comentário, tá? Porque isso é muito importante pra gente, para continuarmos postando mais vídeos e dicas para vocês, tá? Aqui eu já tô concluindo de tirar, né, a segunda sardinha. E agora eu vou amassá-las bem amassadinhas aí, com um garfo. E agora, depois que eu amassei bem amassadinha, eu vou pegar aí, ó, um tomate cortado, meia cebola cortada, um moinho de coentro e metade da metade de um pimentão. Vou acrescentar tudo aí junto à sardinha e vou misturar bem, fazer uma misturinha. E aí agora, depois de tudo bem misturado, a gente vai pegar a nossa massa que estava reservada e vai colocar agora a misturinha que a gente fez, tá? O nosso recheio. Pode espalhar do jeitinho que você quiser, de forma uniforme, para que não fique um lado mais recheado que o outro, tá? Se você quiser acrescentar mais sardinha ou mais tempero também no recheio, você pode acrescentar milho verde, pode acrescentar ervilha, azeitonas. Quanto mais coisas você colocar, melhor fica. Cenoura ralada. Você pode fazer o recheio da forma que você preferir. Aqui, ela já está recheada, eu não consegui filmar de longe para vocês porque eu tô sem o suporte. E aqui agora, depois que recheou todo, a gente vai passar o papel filme e garantir que a forma vai ficar bem tampadinha com o papel filme, tá bom? Agora, com o forno desligado, tá? A gente vai colocar a forma lá dentro para poder descansar por 5 horas. Depois de 5 horas, ela vai estar assim, olha, o recheio já desceu todinho, tá vendo? E já preencheu a forma toda, porque a massa cresceu. Agora, a gente vai fazer a remoção desse papel filme e vai colocar no forno para assar. Não precisa, o forno tá pré-aquecido não, tá? E a massa vai ficar assim. Quando ela estiver já dourando nas bordas, aí você vai desligar o forno e retirar. Gente, essa torta fica uma delícia, fica maravilhosa. Vocês podem fazer ela para aniversário, pode fazer para um lanche da tarde, pode presentear um amigo, porque ela fica deliciosa e não tem erro. Vocês não precisam se preocupar quanto à quantidade dos ingredientes, tá? É só vocês fazendo aí uniforme, no olhômetro, como a gente diz, né? Fazer aí a receita nos olhos, que é quando a gente não utiliza medidas. E ela vai ficar assim, ó, super macia. E para garantir que essa torta ficou deliciosa, vocês já podem fazer aí na casa de vocês. E volta aqui no canal e deixa seu comentário, deixa aí seu feedback, dizendo como foi sua experiência fazendo essa receita. Não esqueça, tá? Se inscreva no canal, deixa seu joinha, curte, comenta. Obrigada e tchau, tchau!